Olá, aqui é Pilar e este é o podcast da Conexão Agile, um podcast em que abordamos temas relacionados ao mundo do gerenciamento de projetos, inclusive tudo o que pode e vai dar errado. E se você tem mais de 40 anos, talvez já tenha ouvido alguém falar coisas como: terminei meus estudos. Isso significava que a pessoa já tinha concluído a graduação e pronto, nunca mais precisaria estudar. E no episódio de hoje, a especialista em gestão de pessoas, a Ana Querubina, vai nos explicar que os tempos agora são outros e que devemos nos tornar lifelong learners. Tudo bem aí, Querubina? Tudo, Pilar, tudo bem com você? Tudo! E sempre uma coisa nova para aprender, hein? Sempre, Pilar, faz parte, né? Aliás, Então, faz parte do tema também. exato. Então, afinal, Querubina, o que é o lifelong learning? Na realidade, Pilar, quando a gente fala do lifelong learning, é um processo, é um termo em inglês que traduz a educação contínua, ou seja, a busca permanente pelo crescimento. O crescimento das pessoas como profissionais, como seres humanos, é educação continuada. Ok. E quais seriam as vantagens, então, de você ser um lifelong learner, que é a pessoa que não para de estudar? Ô, Pilar, todas. As pessoas que hoje não têm esse tipo de postura e esse tipo de visão, elas se desatualizam em pouquíssimo tempo. Quando a gente fala do lifelong learner, você assumir essa postura não significa você ficar viciado e ficar tentando introduzir conhecimento, conhecimento, conhecimento. Não, não é isso. É que o aprendizado, de acordo com as suas demandas, ele vai trazer a oxigenação para as suas práticas. Então, quando a gente fala do lifelong learning, significa dizer que o profissional ele tem que estar permanentemente na busca de novos conhecimentos e de novos aprendizados também. Aprimorando, né? Aprimorando É suas um técnicas. aprimoramento contínuo, E isso permanente. é interessante que é muito comum na medicina, né, o médico sempre tem que estar antenado com as novas técnicas, É, novas, tecnologias e tudo mais. E isso está migrando para as outras áreas agora, né. Agora antigamente, não, né, já deveria estar já há é, tempo. antigamente, né, se falava muito que uma profissão que havia de se estudar o tempo inteiro, a vida inteira, era a medicina. Mas só que hoje não é somente a medicina, mas todas as profissões. O fato de eu ter terminado o MBA, de ter terminado uma graduação, de ter terminado uma especialização, uma certificação, não significa que você está pronto. Por exemplo, a área de projetos é uma área extremamente desafiante. Uhum. E ela está sempre buscando novas certificações, novas compreensões. Por quê? Porque é o ferramental. E não somente ferramental, né? A gente até falou naquela nossa live sobre as soft skills. É preciso que as pessoas estejam se renovando comportamentalmente também. Então, o que eu preciso? E a gente sabe, por exemplo, quando a gente fala de soft skills, que as pessoas não as desenvolvem assim como desenvolve uma certificação, por exemplo. É algo que requer mudanças internas, autoconsciência. Então, é por aí. A gente vai ter que se tornar então estudante profissional. Nós não temos que nos tornar, nós já nos transformamos. Não Nós já pode nos parar. transformamos. É muito comum, né? Pessoas que não conseguem se recolocar no mercado. Uma das razões é esta. As pessoas dizem assim: eu não consigo me recolocar porque o mercado está difícil. Não, os RHs das empresas estão abarrotados de vagas, mas poucos são aqueles que conseguiram se atualizar para poder oferir aquele resultado. Então, será que o problema está no mercado ou o problema está nas competências que você não percebeu que precisava desenvolver? Uhum. E como é que a pessoa descobre, por exemplo, vamos supor, eu sou um profissional, tenho 45 anos de idade, fiz faculdade, fiz uma pós-graduação, mas faz uns 15 anos que eu não faço mais nada. Como é que eu É, devo onde eu tenho que procurar, quais são as
Onde eu devo procurar para aprender? O que que eu tenho que descobrir, É, que eu tenho que saber? Pilar, a primeira coisa é o norte. As pessoas precisam saber para onde elas estão indo, o que que elas buscam, o que que elas têm como meta. Se as pessoas não têm essa meta, se elas estão reféns do mercado, certamente elas terão maiores dificuldades. A gente tem algumas referências que são muito interessantes e que é simples, é uma questão de observação. Por exemplo, quais são os tipos de competências que estão sendo requeridas para as novas vagas? Uhum. É Isso isso é basta importante. você. Vai lá no LinkedIn, dá uma olhada nas vagas, né, Vai o que que lá eles no estão pedindo, né. LinkedIn, dá uma olhada nas vagas. Uhum. O quanto eu estou ultrapassado e o que que eu preciso desenvolver. Caramba, nem sabia que tem essa certificação, eu nem sabia que estavam demandando. Esse é um dos caminhos. O outro caminho, ele está atrelado às metas. Aquilo que você se propõe para crescimento. Você tem como proposta de crescimento. Na realidade, quando a gente fala do lifelong learning, é um processo de crescimento contínuo. Mas ele não pode ser um processo de crescimento, né? Como antigamente as pessoas faziam 10 faculdades. O que que aquilo ali ia levar? Uhum. Ele precisa ser um processo de crescimento contínuo, mas também alinhado a objetivos. Se Perfeito. ele não tiver objetivos, nós vamos desperdiçar tempo, recursos financeiros e mais do que isso, nós não vamos alcançar os objetivos. Já vi muitas pessoas que terminaram, por exemplo, MBA e disseram: não consegui me recolocar. Mas, claro, porque é um conjunto. Hoje, essa nossa multidisciplinaridade como profissionais, ela é muito grande. Então, não dá para pensar que simplesmente porque eu fiz um curso eu estou pronto. Eu preciso praticar, porque as organizações elas exigem competência. Então, é o aprendizado que eu preciso aplicar no dia a dia para se transformar em competência. Como manter o lifelong learning? Porque, assim, a gente trabalha o dia inteiro, aí chega em casa cansado, ou tá o dia inteiro em casa, né, com a pandemia, a gente está preso dentro de casa. Onde? Como? Pilar também é simples, se estruturando, se organizando. Tudo na vida é uma questão de planejamento e organização. Às vezes as pessoas acham que para se atualizar elas precisam fazer cursos longos, isso não é verdadeiro. Curso longo e caro, né. "Ah, vou pagar Caros, R$10.000 cada nessa pós-graduação lá no isso, MIT", então cada vez mais a gente pode se atualizar, que seja em lives, não lives que as pessoas se vendem mais do que qualquer coisa, metade da live você foi lá e não pegou nada. Elas podem se atualizar por meio de lives, por meio, eu diria a você que o compartilhamento do conhecimento hoje, ele faz parte da nossa sociedade em rede. Então, esta sociedade tem muito insumo para quem quer aprender. Para você aprender, você pode ler um artigo, você pode buscar canais que te interessem e que ali você possa ir se atualizando. O LinkedIn também é uma grande forma de atualização, né? Mas tudo depende da rede do indivíduo. Se ela for uma rede pobre, o que que eu chamo de uma rede pobre? É aquela rede onde as pessoas têm relacionamentos que não agregam. uhum. Então, buscar relacionamentos que agreguem em termos de inovação, em termos de práticas de projetos, em termos de comunidades. Sim, seguir gente que produza conteúdo, entrar em grupos, né, que distribuam Perfeito, conteúdo, que haja troca, né. perfeito, Pilar. Uhum. Então, acho que mesmo para as pessoas que não dispõem hoje de tantos recursos, elas não há justificativa para o não aprimoramento e para a Inclusive não no YouTube tem atualização. tanta coisa tem muita besteira no YouTube, mas também tem muita coisa boa, né. Tem muita coisa boa, tem muito trabalho sério, né, Pilar? Uhum. Tem muito trabalho sério. Então, a gente precisa entender que para que a gente seja um lifelong learner, a gente precisa, antes de tudo, ter atitude. Uhum. E não justificar o tempo inteiro que não tem tempo, que não consegue, que aquilo ali é algo que não funciona. Funciona, Então o mas lifelong learner não necessariamente vai ter que ir pra educação formal. Pode não, ele não. tá aprendendo
durante o dia, vai ler um artigo, vai ver um Não tem vídeo. dúvida. A educação formal, ela faz parte. Uhum. O grande problema é quando a pessoa não consegue ter clareza nos seus objetivos. E aí ela pode se perder, porque é um universo muito grande. A educação formal, ela é muito demandada por algumas empresas, obviamente, porque faz parte de um filtro de seleção. Se não houver isso, caramba, é algo que é insano. Mas a gente precisa entender que o lifelong learning, ele se dá com o desenvolvimento das competências. Não adianta eu estar com um cabedal de cursos, de certificados, se aquilo ali eu não consigo aplicar no dia a dia. Então, eu preciso Fica assim meio aprender a complicado, fazer. né. Tem o certificado de masterchef, ele é chefe de cozinha, e depois ele é especialista em Kanban. Você fala assim: "Bom, com o que você quer trabalhar?". É. Por exemplo, na área de projetos, né, Pilar, é muito importante que se conheça todas as ferramentas, que tenha o domínio das certificações e que entenda aquilo que se adequa à pessoa. Porque, mais do que nunca, nós precisamos ter a multidisciplinaridade, mas a gente precisa também saber aonde a gente se encaixa. Certo. Né? O que cabe para nós, o que não cabe, o que vai gerar um resultado maior para nós também em termos econômico, financeiro e de satisfação. E hoje Pesar os prós e contras, né. Já pesar que vai os prós despender e tanto contras. tempo. Eu vou despender tempo com isso, mas qual será o meu retorno efetivamente? O que eu vou fazer para provocar esse retorno? Sim, então isso Tem daí era a minha próxima pergunta, é como montar um plano para o lifelong learning. Quer dizer, eu preciso ter uma meta e começar a avaliar prós e contras. uma meta e eu preciso ter clareza, né, dos desdobramentos desta meta, Hum. para que eu possa estabelecer prazos, porque senão de nada adianta eu ter uma meta, né? Tudo bem, a meta ela vem atrelada a prazo, mas existem pessoas que dizem: "Ah, eu tenho o objetivo de fazer isso", mas ela não consegue se estruturar, se organizar para isso. Isso é muito comum com os alunos, que eles falam assim: "Ah, eu quero me certificar como PMP". Beleza, Legal. mas quando? Quando? Falta estabelecer a data, falar: "Ah, sei lá, no dia 30 de dezembro eu quero estar com a minha certificação na mão". Então você tem que trabalhar com nessa É, direção, com essa meta na sua cabeça. No e dia não é, 30 de dezembro eu tenho que ter feito a minha prova. e não é só estabelecer a meta, né? Estabelecer também em termos financeiros. Uhum. Como é que eu vou me preparar? Qual é a reserva que eu vou fazer? O Sim. que eu pretendo, né, disponibilizar para isto? E só a pessoa sabe, porque depende muito dos interesses dela, pessoais e profissionais. Perfe Perfeito. E você, querubina, você é lifelong learner? Sempre, minha filha, sempre. Porque se eu não fosse, eu já estava fora do mercado há muito tempo. Agora mesmo eu tô dentro de um tema completamente novo, diferente, que é um desafio, né? Mas se a gente não for desafiado, a gente não desenvolve a nossa inteligência. E o mundo que a gente vive é um mundo que requer o desenvolvimento da sua inteligência em todos os âmbitos, tanto do QE quanto do QI, né? Hum. E faz parte. E se eu não Explica aí o que tiver que é. desafio, o que é o coeficiente emocional, né? A inteligência emocional, nossa grande referência, Daniel Goleman. Uhum. E o QI é a inteligência cognitiva. É essa inteligência que nos faz ser excelentes gestores de projetos, tecnicamente falando, mas talvez em termos de relacionamento, em termos de gestão e liderança, que é o que a gente não consiga no âmbito do relacionamento, da troca, do compartilhamento, enfim, é melhorar como gente o tempo inteiro, né? Gente profissional. Não dá para Sim. separar esses dois hoje. Agora eu vou fazer uma pergunta que talvez o pessoal tenha dúvida. Ler um livro, faz parte do lifelong learning? Não tenha dúvida. Ler um livro faz parte do lifelong learning. Ele não somente aprimora o teu vocabulário, assim como ele te gera novos insights,
ele faz com que você se atualize. Só que hoje o mundo é tão dinâmico que existem alguns livros que já estão ultrapassados. E as editoras, elas não conseguem acompanhar isso, porque se ela ficar fazendo revisão, se elas ficarem trabalhando em cima de revisão o tempo inteiro, e todos os livros precisam de revisão. Percebe? Então, a leitura ela é indispensável, sabe? Os podcasts, eles são interessantes para quem não gosta de ler. Eles são muito interessantes, você pode estar fazendo o que você quiser e estar ouvindo. O importante é ter ação na busca da atualização, do conhecimento, da renovação, da oxigenação, porque nesse mundo que a gente vive, que é o mundo bunny, é um mundo que, caramba, nós não sabemos nada, porque o que está vindo quebra todo e qualquer paradigma. Então, se eu não me abrir para o novo, eu estou morta. O mundo ia ser tedioso, né? Se a gente parasse e ficasse só olhando pela janela e o mundo passando, o tempo passando. Principalmente no mundo que a gente vive, né? O mundo do trabalho, que ele é um grande desafio. É um grande desafio. E você já deu uma chamadinha aí pro Bunny, que é o nosso próximo episódio, hein, Rubina? Não tenha dúvida. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o VUCA, sobre o Bunny, né? E qual é a complexidade deles. Dele. Muito bem. Bom, Querubina, então, muito obrigada por participar do episódio de hoje, viu? Foi ótima a conversa. Pilar, sempre um prazer. E vamos aprender, não podemos parar. Aprender. Não dá para parar. Isso aí. Tchau, obrigada, beijão. Pilar. Beijo, pessoal. Tchau.